Olá, Amélia. Começo por agradecer a tua disponibilidade para seres entrevistada para esta série de pandemias e história na era da Covid-19. Está tudo bem contigo? Como é que tens vivido estes tempos de quarentena? Olá Flávio, boa tarde. Eu é que agradeço o convite e estou muito contente por poder colaborar com esta tua iniciativa. Ora, eu já vivi já estou em confinamento há cerca de 38 dias, já vivi várias fases nestes dias. Inicialmente fiquei um pouco inquieta e elétrica, sem saber muito bem o que é que eu havia de fazer. Depois, eu na altura estava a lecionar duas disciplinas e tivemos orientações sobre como é que devíamos suprir a falta das aulas presenciais, então fiquei muito atarefada nessas funções mais executivas, portanto a canalizar toda a minha energia para a execução dessas aulas. E nessa altura vivi uma fase de otimismo, achei que isto ia revolucionar um pouco a nossa forma de estar, de nos relacionarmos, de trabalhar. E, entretanto, esse momento de otimismo e euforia inicial tem vindo a esmorecer um pouco e agora estou assim um bocado mais na fase mais de uma certa apatia. Continuo a trabalhar e com otimismo em relação ao trabalho, mas um pouco menos, ou seja, mais habituada a esta situação e um bocadinho mais receosa também com o futuro. Quer dizer que então a utilização de novas tecnologias não tem sido propriamente simples para entrar em contacto com os alunos? Notas que não é tão simples e eficaz como uma aula presencial? O que eu sinto é que nós não podemos substituir o presencial totalmente por este sistema de videoconferência. Ou seja, de facto, de repente todos tivemos que começar a ser professores de ensino à distância e o ensino à distância é mais do que fazer videoconferências com os nossos alunos. Por vários motivos, e isso daria toda uma outra conversa neste momento. Eu, ainda assim, sinto que todos estamos a fazer o melhor e isso continua a dar-me alguma satisfação, ou seja, eu continuo a ter proximidade com os meus alunos, se calhar com alguns que me interpelam mais, que me escrevem mais, até se calhar temos uma relação mais próxima do que quando estávamos presencialmente. Agora, o que eu sinto é que é muito, muito trabalhoso, isso é extraordinário porque estamos em casa o dia todo e eu chego a fazer dias de trabalho quase mais longos do que quando saía. É muito, muito trabalhoso, ninguém estava preparado e portanto foi tudo muito abrupto. E esse choque inicial, no meu caso, deu-me muita, não é bem energia, mas deu muita quase eletricidade, porque eu queria resolver, queria solucionar, queria aprender, mas agora, enfim, já comecei a sentir muito cansaço, todo o cansaço dessa transformação. E também, na verdade, embora eu nunca me entregue ao pessimismo por natureza, mas a verdade é que me sinto um bocadinho, sinto que o futuro, do ponto de vista socioeconómico, aquilo que teremos pela frente vai ser bastante duro e, portanto, é um bocado, por muito que nós nos devamos treinar para viver o presente e resolver os problemas do presente, a verdade é que a sombra do futuro também começa a pesar um bocado e aí um bocadinho daí esse esmorecimento. Ok, mas uma coisa de cada vez, não vamos já sofrer por antecipação. Aquilo que te traz aqui a estas sessões é para falar sobre as colegiadas de Coimbra perante a peste negra, que é um tema que vem da tua investigação já desde há muitos anos e que tem informações muito interessantes para uma pandemia global, mas num estudo um bocadinho mais local. Eu gostaria primeiro que começasses por explicar o que é que são estas colegiadas que nos irá falar hoje, quais é que são as funções religiosas, sociais e económicas que têm, e porque é que é importante nós conhecermos o impacto que uma pandemia medieval teve nestas instituições.
Então, estas colegiadas de Coimbra de que eu falarei são, no fundo, igrejas paroquiais que têm um colégio ou um cabido de eclesiásticos, ou seja, mais do que um prior, que é o chefe da igreja e tem, normalmente no caso de Coimbra, é sempre o prior que tem a cura das almas, ou seja, a obrigação de prestar o serviço religioso à paróquia, porque estas igrejas colegiadas de Coimbra são também sedes paroquiais. Portanto, para além de um prior, tem também outros eclesiásticos que recebem um benefício na mesma igreja, em troca de aí prestarem diariamente o seu serviço religioso no ofício do coro, por exemplo, o ofício das horas canónicas, estarem presentes. Todas estas igrejas celebram pelo menos uma missa diária, mas podem celebrar mais. Portanto, têm um culto semanal e depois, claro, especialmente mais especial nos dias de festas e, portanto, esse culto é celebrado por um prior e depois por um conjunto de outros eclesiásticos que podem ter ordens sagradas ou não, serem clérigos menores, mas que celebram, portanto, têm como a sua obrigação a celebração do culto religioso nestas igrejas. Isto do ponto de vista religioso. Portanto, estas igrejas têm, como disse, são sedes de paróquia e, portanto, estão encarregadas de celebrar os principais sacramentos da sua paróquia, mas depois têm ainda um conjunto grande de celebrações relacionadas com o culto dos mortos nessa paróquia, ou seja, a celebração do funeral a quando da morte dos seus paroquianos e depois, no caso destes deixarem isso determinado, continuarem num período de 1 ano, 2 anos ou até perpetuamente a celebrar a memória desses paroquianos que já faleceram. Isto do ponto de vista religioso julgo que é o mais importante a referir. No que diz respeito à sua relação com o exterior. Depois, do ponto de vista económico, estas igrejas são também importantes proprietárias da propriedade urbana, portanto, do solo e dos prédios, não é? Das casas de Coimbra. Portanto, e sobretudo, têm, normalmente, a maior parte da propriedade urbana de cada uma destas igrejas localiza-se na sua própria paróquia. Portanto, elas são também, dito de forma mais contemporânea, as principais senhorias dos seus paroquianos. Também dizer que estas comunidades eclesiásticas têm, portanto, cada um destes eclesiásticos, sobretudo neste período que hoje nos interessa mais falar, que é o século XIV, vivem em casas próprias, portanto eles juntam-se diariamente no serviço do coro, portanto na igreja, mas têm casas próprias e, portanto, normalmente também dentro da paróquia. Ok, acho que é uma boa forma de começar esta discussão para percebermos bem qual é o sujeito e o objeto da tua investigação e que também nos irás aqui falar hoje. Para quem investiga história medieval sabe que é sempre muito difícil termos noções exatas e precisas do impacto de certas, seja catástrofes, mas também por vezes momentos bons, não é? Não é possível fazer aquilo que se chama história de serial, não é? Perceber concreto, ter os números exatos para percebermos flutuações económicas, entre outros aspectos, como também neste caso em particular números precisos de quantas pessoas é que foram afetadas pela peste negra. Apesar disso, e tendo em conta todas essas lacunas típicas da história medieval,
Consegues ter uma ideia mais ou menos de quão forte foi o abalo provocado pela peste negra nestas instituições religiosas em particular? Se conseguiram sobreviver, se extinguiram algumas, se reergueram de uma forma adaptada? Sim, portanto, como disseste, e eu subscrevo totalmente, é muito difícil termos dados quantitativos que nos, sobretudo à luz dos nossos dias, em que nós temos números aferidos ao dia e pronto, isso não acontece para o século XIV, é muito, muito difícil termos uma relação da população e, portanto, uma imagem total dos quantitativos. Agora, de facto, cada uma destas colegiadas dá-nos um exemplo daquilo que depois poderá ser, de certa forma, do que pode ser alargado a toda a cidade. Quer dizer, se imaginarmos que isto aconteceu em cada uma das colegiadas, já agora, eu há pouco não disse, mas, portanto, Coimbra tem duas grandes instituições eclesiásticas, a Sé e o Mosteiro de Santa Cruz. O Mosteiro de Santa Cruz tem também uma paróquia adscrita, mas, de facto, estas colegiadas que eu vou falar dizem respeito às outras paróquias e são 7. Portanto, 3 funcionam no arrabal da cidade, nos subúrbios, São Bartolomeu, Santiago e Santa Justa, e depois temos outras 4 na Almedina de Coimbra, ou seja, na cidade muralhada. São Cristóvão, São João da Almedina, São Salvador e São Pedro. Ora, o que nós podemos, eu não tenho esses dados para as 7 colegiadas, mas o que se percebe é que quase todas elas mudam, pelo menos de prior, no final do ano de 1348. Nós sabemos que em Coimbra o mês mais duro, mais negro desta peste é o mês de novembro. E de facto, outubro, novembro. E de facto nós encontramos, por exemplo, em Santa Justa, que é a colegiada que eu conheço melhor, estamos a falar de colegiadas que nós sabemos que São Bartolomeu tem, desde o início do século XIII, 12 benefícios mais o prior, portanto estamos a falar de colegiadas com 13 elementos, que é, de resto, o número do Colégio Apostólico, e portanto é um número simbólico na ideologia cristã. Sabemos, para o caso de Santa Justa, por exemplo, eu só sei que é essa a composição da colegiada já no século XVI, mas tudo leva a crer que este seria um modelo seguido por quase todas as colegiadas da cidade. Portanto, estamos a falar, mesmo que estes benefícios não estivessem todos ocupados permanentemente, porque há muita variação e há muitos cargos vacantes, mas estamos a falar de colegiadas que teriam cerca de 10 elementos, em média, mais ou menos. Ora, em 13 de novembro de 1348 nós temos a colegiada, temos um documento, é o único assim tão preciso, mas temos um documento em que 2 raçoeiros de Santa Justa, raçoeiros são os beneficiados de Santa Justa, juntamente com outro elemento, nomeiam, dentre eles os 3, um prior, dizendo que o anterior tinha acabado de receber sepultura eclesiástica. Estes 2 raçoeiros, que terão morrido também, porque depois não os conhecemos, não os continuamos a acompanhar, pelo menos em 1350 já não estão. Estes 2 raçoeiros, portanto, estes 3 elementos são os únicos que se juntam neste dia para nomear dentre eles um novo prior. É interessante, porém, eu por acaso fui revisitar o documento e temos 5 testemunhas, portanto, apesar de haver uma pestilência, como se diz na Idade Média, a graçar pela cidade, a verdade é que aquele documento ainda assim reúne, para além dos 3 eclesiásticos, mais 5 testemunhas leigas e um tabelião que dá, portanto, registra e autentica o documento sem problema.
Depois, sabemos também que entre outubro e dezembro, São Bartolomeu, que é também então uma das grandes colegiadas da cidade muda de Prior, São Cristóvão na Almedina também. E depois temos o mais expressivo documento, eu diria, para este, pelo menos neste universo do clero secular português, temos o mais expressivo documento que caracteriza bem este momento, que é a elaboração das constituições, ou seja, do estatuto interno da colegiada de São Pedro de Coimbra, por consequência da peste. E então eu tinha aqui o documento para partilhar contigo. E portanto, é uma fotografia a preto e branco, não é o mais bonito, mas já dá-nos assim uma imagem. Ótimo. E consegues ver bem? Consigo. Então, este documento, nós não sabemos com precisão, sabemos que foi registado a seguir à peste negra. Queres só explicar qual é que é a origem do documento, onde é que ele está, em que arquivo? Sim, claro. Portanto, isto é uma digitalização do microfilme do livro 4 da colegiada, do acervo da colegiada de São Pedro de Coimbra, conservado no Arquivo Nacional da Torre do Tombo. Sim. Ótimo. E então, eu ia ler mesmo o início, em que, portanto, se diz assim: Constituições de São Pedro. Em nome de Deus, amém, porque no ano da era de 1386 anos, veio a pestilência e a mortandade de dor de levádigas. Estas levádigas são os tais bubões e tumores per todo o mundo, tão grande que não ficou uma dízima dos homens e mulheres que então aí havia. E no dito ano morreram o prior, o chantre e todos os raçoeiros da igreja de São Pedro da Almedina de Coimbra, uns depois dos outros, todos em um mês. E nós, Pedro Anos Priol e Lourenço Afonso Chantre, e Lourenço Anos e Lourenço Domingos Raçoeiros, da dita igreja, fomos todos aí criados e beneficiados novamente e no dito mês, uns depois dos outros, e não sabíamos o costume da dita igreja, nem como se suíam de partir os bens e frutos e direitos dela. Portanto, eu vou interromper aqui a partilha, mas de facto é extraordinariamente expressivo a forma como esta colegiada de facto se paulatinamente, à medida que iam morrendo os outros elementos, eventualmente mais frágeis, não é? Mas toda a comunidade anterior se vai extinguindo e vão então sendo eleitos ou nomeados para estes cargos mais 4 novos eclesiásticos que têm a necessidade de registar por escrito o costume da Igreja, portanto, os estatutos da Igreja. Aqui há dois elementos muito interessantes, não é? Quando eles tentam caracterizar visualmente a doença, não é? Quando eles falam das levádigas, ou seja, que tipo de efeito é que essa doença provocava nas pessoas, que não vale a pena alongarmos muito sobre essas características. O André Silva, na primeira entrevista, acabou por explicar um pouco melhor o processo de zoonose e quais as suas consequências. E também eles, apesar de tudo, lá está, nós não temos dados quantitativos, como a Direção-Geral de Saúde todos os dias publica sobre Covid-19, não temos acesso a esses elementos para o período medieval, mas não deixa de ser interessante a tentativa que eles fizeram também de explicar o impacto. Provavelmente exagerado, não é? Mas quando eles dizem que não ficou uma dízima dos homens que por aí havia, estão a dizer que não sobrou nem 10% quase, não é? Provavelmente será um exagero por parte do redator, não é, do documento, mas até que ponto é que tu achas que será assim tão... qual é que será a diferença entre a realidade e com base noutras investigações, será que consegues tentar perceber até que ponto é que isto é demasiado ficcionado, esta afirmação?
Eu, de facto, em termos de realidade e de números, eu preferia não me alongar muito, porque haverá quem tenha essas contas mais bem feitas do que eu, e eu, de facto, até uma das coisas que gostava de partilhar contigo é que a paróquia que eu conheço melhor, porque eu trabalho muito pela rede paroquial da cidade de Coimbra, e a paróquia que eu conheço melhor e que é Santa Justa, reage à peste de maneira muito diferente, ou seja, e portanto, de facto, em termos quantitativos, eu até tenho outra imagem para dar. Uma imagem de uma sociedade que se transforma, de certa maneira. Sim, mas sabemos que ocorreram transformações socioprofissionais muito importantes, não é? Que abalaram, de certa forma, o tecido social e económico de Santa Justa de Coimbra, não é? Sim, para o caso de Santa Justa, sim. Agora, sobre este documento e sobre o facto de eles dizerem que não sobra nenhum em 10 homens daqueles que aí havia, como eles dizem, daqueles que existem, o que eu acho é que este documento é de facto um documento que espelha uma tristeza profunda e uma alteração profunda na forma como estes homens encaram a comunidade e até o seu serviço religioso. Porque eles não só têm necessidade de registar, portanto, os costumes desta igreja, e portanto aqui, porque assim, com certeza que eles estão a registar conforme uma tradição oral que existe e que se mantém, mas há essa necessidade de passar a escrito aquilo que depois há de nortear a vida comunitária de todos eles. E há também no final do documento 3 destas constituições, portanto é uma compilação de cerca de 30 constituições, 3 delas são dedicadas à forma como se deve celebrar as cerimónias fúnebres dos eclesiásticos de São Pedro de Coimbra, e são extraordinariamente pormenorizadas na forma como ditam essas cerimónias. Portanto, se eles dizem mesmo, se um de entre nós morrer na cidade, que se faça assim, assim, assim. Se um de entre nós morrer fora da cidade sem ter... Falam muito também nesta questão, sem ter a morte preparada, não é? Se não soubermos o que é que ele quer, devemos fazer assim, assim, assim. Portanto, há o que eu acho que aquele preâmbulo, aquela introdução nos mostra e que depois o documento no final nos volta a chamar a atenção, é de facto para um momento de transformação, mas de transformação na dor, na dor da perda, numa nova necessidade de pensar a morte e de a celebrar. A verdade é que as sociedades medievais e as sociedades também da época moderna e quase contemporâneas até há bem pouco tempo lidavam com a morte e tinham uma forma diferente de perceber a vida, diferente daquela dos dias de hoje, não é? Isto para nós também acaba por ser um pouco catastrófico, esta ideia de haver uma pandemia, porque nós não estamos preparados para isto, não é? Ao contrário daquilo que havia na Idade Média. E no caso medieval, nós sabemos que há essa relação com a morte existe antes, ou seja, de se quem pode e quem tem recursos para o fazer procura nunca morrer sem um testamento feito, sem ter bem determinado como é que quer que a sua alma seja e a sua memória sejam celebradas daí para a frente. O que eu acho que a partir de 1348 é muito evidente é que passa a haver uma preocupação muito grande com o registro escrito e com a conservação desse registro. E os nossos arquivos mostram isso, porque os nossos arquivos, a partir de 1348, o número de testamentos sobe. E eu não sei se é porque eles são produzidos em maior quantidade, se é porque há uma maior preocupação em conservá-los. E isso também é muito expressivo deste momento grande de mortandade, como eles dizem.
Claro, claro, claro. Isso é muito interessante e aposto que, não sei se hoje em dia irá acontecer a mesma coisa, as pessoas começarão a preparar os seus testamentos perante estas pandemias, mas não deixa de ser um elemento muito, muito útil de perceber. A próxima pergunta que eu tenho para ti é um pouco diferente. Aquilo que nós assistimos desde o início desta pandemia, em particular em Portugal, é que se fechou tudo, não é? Quando se iniciou este confinamento obrigatório, as pessoas fecharam-se em casa, não é? E as instituições religiosas que em tempos permitiam dar um acesso de conforto e de fé também se encontram encerradas, não é? Nós vimos ainda agora o Papa Francisco na sua basílica sozinho nas celebrações da Páscoa. Isto está a provocar, obviamente, abalos muito fortes também nas instituições religiosas, e tenho a certeza que muito provavelmente também o foi durante o período medieval, quando estavam a lidar com a peste negra. Observando estas transformações, que ideia que tu tens sobre a forma como as pandemias provocam abalos na fé e a forma como as instituições religiosas procuram ultrapassar e sobreviver a esses mesmos desafios? Pois, eu acho que hoje em dia, quer dizer, eu acho que não podemos fazer paralelismos em termos de vivência da fé, porque a vivência da fé contemporânea é, para já, há vários tipos de fés, ou seja, umas mais informadas, outras menos informadas, mas a verdade é que há muitas gerações que a fé convive com a medicina, não é? É um bocado. E se nós virmos bem, às vezes são as pessoas mais próximas, eu pelo menos conheço vários casos, às vezes as pessoas mais próximas da igreja, mais devotas, são também as primeiras a encher a sala de espera nos médicos de família, portanto, hoje em dia, de facto, eu acho que nós já não pomos tanto o peso daquilo que nos vai acontecer, o peso do nosso destino, do nosso futuro, da nossa saúde nas questões da fé. É um bocado aquela frase do se correr bem foi graças a Deus, se correr mal a culpa é do médico. Acho que já vivemos esses tempos há algumas gerações. De qualquer maneira, para mim, que estudo a igreja e que até sou, de facto, católica e pratico, foi muito impressionante a forma como fiquei até bastante bem impressionada, a forma como o Vaticano aderiu de imediato às medidas de confinamento e até deu essas diretrizes, tanto que em Portugal, enfim, em Portugal no geral as paróquias também se fecharam e os locais de culto também se fecharam. Agora, o que me parece quando olho para as notícias é que se na Idade Média havia, apesar da Igreja de Roma enviar diretrizes para toda a cristandade e elas serem mais ou menos obedecidas, mas nós sabermos que havia sempre espaço para divergências, para divergências no culto, para diferenças, enfim, na forma como se observavam essas normativas. A verdade é que não estamos assim tão longe, em alguns casos, dessa situação, porque é interessante que nós sabemos que na América a pandemia chegou mais tarde, não é? No continente americano, e eu fiquei muito impressionada porque tínhamos acabado de assistir àquela cerimónia do Papa Francisco sozinho na Praça de São Pedro e 1 ou 2 semanas depois o governador de Caracas abriu uma exceção às medidas de isolamento obrigatório para se fazer uma grande procissão na cidade porque eu julgo que foi o arcebispo, agora tenho medo de me estar a enganar na dignidade, mas o arcebispo pediu, porque era precisamente para afugentar o vírus ou o risco de contágio. E fiquei muito impressionada, porque pensei, quer dizer, era uma alta dignidade, não era o pároco enfim, e há pouco tempo também nas celebrações do domingo de Páscoa nós vimos que mesmo em Portugal houve, lá está, párocos que foram contra o que tinha sido determinado.
Portanto, agora, o que eu acho é, para fazer o paralelismo, que eu acho que é bastante difícil, em relação à peste negra, o que nós vemos é de facto diferenças na forma como se manda celebrar a memória dos defuntos a partir desse momento de mortalidade. Felizmente, hoje em dia, eu acho que nós não nos vamos deparar com alterações muito profundas na vivência da fé, na medida em que também não temos assim o risco, a mortalidade não vai ser tão expressiva. Portanto, eu acho que as alterações vão ser a outro nível. Acho que temos que ter algum. Eu não sei ainda projetar ou o que é que se vai alterar daqui para a frente a esse nível, até porque eu acho que estamos perante formas de viver a fé muito diferentes, sobretudo nas nossas sociedades mais desenvolvidas e mais informadas. Ok, obrigado. Tenho uma última pergunta para ti. Vamos recuar ao início desta entrevista, aliás, o momento mesmo antes de te fazer a primeira questão, quando estavas a dizer que por norma és uma pessoa otimista, mas estavas a ser inundada por um certo pessimismo em relação à situação que se vive neste momento em Portugal e no mundo e o receio que tens, de certa forma, que isto tenha consequências económicas e sociais bastante gravosas e danosas para o nosso país. Apesar disso, apesar desses receios, não consegues vislumbrar algum tipo de oportunidade para o nosso futuro após a saída da crise? Porque um dos objetivos também desta iniciativa das pandemias e história na era da Covid-19 é explicar que ao longo da história da humanidade nós já tivemos imensas crises e imensas pandemias que provocaram um número de infectados muito superior, provocaram um número de mortos na casa dos milhões, dezenas de milhões, também muito elevado, porque os acessos à saúde, os acessos aos hospitais, o nível de desenvolvimento da medicina é muito diferente. E também o acesso à própria informação, porque hoje estamos constantemente a ser bombardeados todos os dias, ininterruptamente, com dados sobre em que estadiamento é que se encontra a Covid em Portugal, que medidas é que devem ser tomadas, entre outros aspectos. Portanto, é muito provável que venha aí uma crise, mas então que relação é que tu fazes entre crises e oportunidades pós-crise? Para terminar também de uma forma com uma perspectiva mais positiva. Sim, mas eu não quero alongar muito, mas houve uma coisa que ainda não disse e que tem a ver com esta questão da sociedade e da economia. Há bocado referi, mas depois também não queria deixar logo o documento das Constituições de São Pedro e queria só dizer uma coisa. Por exemplo, eu de facto a paróquia de Coimbra que conheço melhor é a Santa Justa de Coimbra, e Santa Justa é uma paróquia de Arrabalde, uma paróquia que se localiza na Idade Média, entre aquilo que é, portanto, na zona mais afastada do núcleo amuralhado da cidade, na zona, portanto, mais próxima do aro rural da cidade. Santa Justa é uma paróquia rica, onde vivem, por exemplo, a maior parte dos oleiros da cidade, onde vivem também vários lagareiros, correieiros, portanto, profissionais da transformação das matérias-primas e, portanto, equivalentes aos nossos artesãos atuais, mas é também uma paróquia dormitório, durante toda a Idade Média, dormitório de pessoas que trabalham nas hortas do aro rural da cidade. E o que é que nós vemos a seguir a 1348? Vemos que Santa Justa não dá evidências de decréscimo demográfico, dá evidências claras de uma transformação social. Ou seja, a partir de 1354 eu começo a identificar, não quer dizer que eles não estivessem lá antes, mas surgem na documentação, a partir de 1354 começam a surgir homens que virão, enfim, constituirão família naturalmente, mas que são designados os homens de serviço, assim, de forma bastante genérica.
e que a doutora Maria Helena da Cruz Coelho, já na sua tese sobre o Baixo Mondego, tinha identificado também para essa altura, e ela propõe, e de facto é o que me parece, com o meu estudo mais concreto naquela paróquia, é o que parece, tratam-se de homens que de facto vendem a sua força laboral, a sua mão de obra na cidade, um pouco de forma pouco especializada, não é? Mas que vêm, no fundo, para a cidade, num movimento de êxodo rural, uma vez que no campo, nos campos mais próximos aqui serão de facto este fértil Baixo Mondego, de Coimbra à Figueira, portanto, que nos campos deixam de ter famílias e grupos de trabalhadores suficientemente grandes que cultivem uma herdade e paguem a renda dessa herdade e, portanto, vêm procurar a sua subsistência para a cidade. E são eles, de facto, que animam depois, então, a partir daí, são um grupo muito expressivo do ponto de vista quantitativo da população da paróquia de Santa Justa, e são eles que vão animar Santa Justa até ao final da Idade Média, dizendo assim de forma genérica. Portanto, agora, o que é que isto nos pode dizer sobre... Nós vamos ter, de facto, isso está antecipado por vários economistas, politólogos, tudo isso, vários comentadores, estamos na véspera de uma crise grande. Acho, acima de tudo, o mundo como nós o vivemos na última década, ou nas últimas décadas, um mundo global, onde se viajava com a mesma facilidade com que se apanhava o expresso de Coimbra a Lisboa, vai de facto, vai sofrer alterações. Não sei, eu acho que nos vamos reinventar em tudo isto. Eu acho que logo desde a forma como vemos que uma grande parte dos serviços continuam a funcionar neste momento de confinamento, parece-me a mim, dá-nos perspectivas positivas sobre aquilo que pode ser também o reinventarmos nos nossos próprios trabalhos. Provavelmente esta situação dará também lugar a novas profissões, talvez, que apoiem um bocado esta nova organização. E eu também ainda gosto de acreditar que paulatinamente, devagarinho, nós vamos retomar a nossa normalidade e vamos voltar a poder viajar quase ao ritmo com que viajávamos antigamente. Ainda também retomando a questão da fé, se vires, na Idade Média estes momentos de pestilência eram também muito vistos como um castigo. Às vezes castigos que tinham que ser explicados de qualquer forma e logo vinha o bode expiatório, até às vezes são estes momentos de crise que criam processos de violência, por exemplo, contra as minorias religiosas, portanto naquela noção de que tem que se expiar o pecado que originou o castigo. É interessante que, por exemplo, na atualidade, e na minha opinião não é completamente sem razão, mas criou-se um bocadinho esta ideia do castigo, mas o castigo da Mãe Natureza, que está a infringir-nos esta pena do vírus para nos castigar contra os abusos que nós todos os dias cometemos. Ora, sendo certo que a pobreza dos ecossistemas atuais facilita a dispersão do vírus e a sua propagação à velocidade que temos observado, a verdade é que também não é totalmente assim, quer dizer, há outros elementos e durante toda a história houve novos vírus e novas bactérias que provocaram esta instabilidade. Mas também a esse nível eu acho engraçado, porque como te digo, é uma substituição das fés, dos tipos de fés que nós vamos tendo. E aí eu sou um bocadinho, quer dizer, eu gostava realisticamente eu acho que assim que se possa voltar a poluir aos níveis que se poluía
em novembro rapidamente voltaremos aí, porque de facto a economia fala sempre mais alto, mas o meu lado mais otimista gosta de acreditar que não, que nós vamos ser mais ponderados e que gosto, por exemplo, seria interessante que também desacelerássemos um bocadinho, porque eu acho que também nós estávamos a chegar a uns níveis de velocidade, a velocidade com que às vezes nos eram encomendados serviços, pedidas soluções, portanto isto aos vários níveis da sociedade e das várias profissões, eu acho que seria muito bom se conseguíssemos desacelerar um pouco, seria bom para a natureza, mas também seria bom para nós, seres humanos. Esta também necessidade de nos fecharmos em nossa casa, de nos fecharmos connosco, também é interessante, porque às vezes nós andamos vivemos muita vida na resposta ao outro, na resposta, e não pensamos, não é? Não temos este momento de recolhimento individual. Mas por outro lado, houve uma altura que se pensou assim, mas é engraçado porque no momento em que se acusa a humanidade de ser tão egoísta, obrigamos as pessoas a afastarem-se do outro. Sim, estamos afastados uns dos outros, mas não deixamos de ter o outro em nossa casa, de cada vez que temos alguma solicitação de trabalho, não é? Eu estou em tua casa, tu estás na minha, estamos assim. Portanto, enfim, acho que estou a divagar um pouco, mas são assim algumas reflexões sobre o momento presente e a minha esperança, o meu lema é ter paciência face ao momento atual e ter muita esperança em relação ao futuro. A minha esperança de que possamos desacelerar um bocadinho e voltarmos a encontrar-nos de forma feliz. Boa, é uma forma bonita e positiva de terminar. E não eram divagações, a verdade é que tocaste em vários pontos muito importantes e que mais uma vez acabam por ter algum paralelismo mesmo com a realidade atual, quando falaste, por exemplo, da expiação dos pecados e de ver acusações contra minorias que eram responsabilizando-as pelas pestes, como por exemplo o caso dos judeus durante a Idade Média, quem foi atribuído muitas vezes a responsabilidade de propagação dessa doença. Não é muito diferente daquilo que o Donald Trump faz quando diz este é o vírus chinês, o vírus do Wuhan, não é? É uma forma xenófoba de atribuir uma responsabilidade à China pela origem deste vírus. Ou ainda há pouco tempo li, por exemplo, que na Índia estava a ser propagada a informação de que os muçulmanos eram responsáveis pela propagação da doença e isso gerou uma onda de violência contra essas pessoas. Não é. Portanto, isto é importante que as pessoas tenham um bocadinho mais de acesso à informação e que possam usá-la de uma forma inteligente e útil para acabar com preconceitos que existem e que continuarão a existir, essa que é a verdade. É bonita a ideia de desacelerar, porque a verdade é que também, eu acho que, isto é uma reflexão agora minha também para terminar, eu acho que este vírus também tem um efeito que é de perceber a nossa pequenez no mundo e a nossa insignificância, porque podemos ter smartphones de última tecnologia que tiram fotografias de alta resolução e podemos fazer videochamadas e eu estar aqui em minha casa, tu estás na tua e estamos a algumas centenas de quilómetros de distância e temos tecnologias e ferramentas ao nosso dispor fenomenais, mas a verdade é que também somos impotentes para resolver certos problemas muito rapidamente. Não somos assim tão evoluídos como julgamos, do ponto de vista científico até, para conseguirmos ultrapassar crises de uma forma rápida. Haverá sempre dúvidas até se a vacina acabará por ser eficaz, porque há sempre as mutações que os vírus sofrem que podem dificultar o acesso a essa mesma vacina. Claro. Vamos ter que esperança que isto passe rapidamente. Obrigado, Amélia, pelo teu testemunho. Eu acho que foi muito importante. Um pequeno estudo de caso que permite perceber como é que uma instituição religiosa num determinado local do nosso país viveu a peste negra e como é que transformações é que daí advieram. Até breve, agradeço a tua disponibilidade, cuida de ti, lava as mãos quando saís agora depois de
Sim. se isto começar se começarem a levantar as medidas de confinamento, mantenham na mesma um certo distanciamento social. Sei que uma pessoa está com muita vontade de abraçar e de tocar nas pessoas, mas não será possível. Obrigado, Amélia. Sou eu que agradeço. Muito obrigada, Flávio. É um gosto poder colaborar com uma iniciativa tua. Obrigada. Ok. Para aqueles que nos veem de forma assíncrona, através do canal do YouTube de CITSEM ou através do nosso blog Pandemias e Histórias, espero que tenham desfrutado desta nossa entrevista e poderão deixar os comentários no blog, por exemplo. Espero que gostem. Até breve.